Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula de Biologia e dando continuidade à nossa matéria, iremos falar hoje de casos da genética em que foge a primeira lei de Mendel. A primeira lei de Mendel fala que uma relação entre uma planta, um indivíduo da geração F2, ou seja, dois heterozigotos, do cruzamento de dois heterozigotos, nascerá um indivíduo, três indivíduos, uma proporção de três indivíduos com a característica dominante e a proporção de um indivíduo com a característica recessiva. A primeira lei de Mendel é chamada de proporção 3:1. Três são dominantes e um é recessivo. Já a segunda lei de Mendel, que viremos falar na frente, terá outras peculiaridades. Mas antes de chegar nela, iremos falar de exceções dessa primeira lei. Tudo que foge, por exemplo, dessa proporção, tudo que vai fugir dessa proporção 3:1, 3 dominantes e um recessivo, vai ser exceções da lei de Mendel. E é o que a gente vai falar agora e vocês vão entender o porquê disso. Então vamos lá. O primeiro grande exemplo que eu vou falar aqui para vocês é a dominância incompleta. Na dominância incompleta, o primeiro exemplo que eu falarei para vocês é o chamado dominância incompleta. Na dominância incompleta, a gente tem a seguinte característica. Nas plantas Mirabilis jalapa, que é a planta maravilha, existem várias colorações. Essas plantas existem em vários locais do Brasil. Aí mesmo na cidade de Jacaré eu já vi vários canteiros com elas, certo? São essas plantas aqui, ó, tá? Todas elas. Então, basicamente, existe duas grandes características dela: a planta branca e a cor vermelha. O resto são variáveis dessas características, que é a mistura do branco com o vermelho. Olha só que interessante. Quando eu cruzo o branco com o vermelho, eu observo que não há predominância, por exemplo, só do vermelho ou só do branco, como era o caso das ervilhas. Quando eu cruzava a ervilha amarela com verde, os filhos dela geravam amarelas. Então, nesse caso, os filhos da branca com vermelha geraram indivíduos da cor rosa, que é a mistura dessas cores. A cor rosa, que é justamente a mistura dessas cores. E aí verificou que não há uma dominância nem do vermelho, nem do branco. Nenhum dos dois eram dominantes ou recessivos. Ambos exerciam um papel igual na exibição da característica rosa. Mas o rosa, que é a mistura do branco com o vermelho, é um heterozigoto. Ou seja, tem metade do vermelho e metade do branco. Então é um heterozigoto. Nesse caso aqui, pessoal, a gente não vai ter letras minúsculas, porque não existe o recessivo. Todos vão ser representados pelo mesmo tamanho de letra. O vermelho vai ser Vzão, Vzão, e o branco vai ser Bzão, Bzão. Quando eu cruzo eles, eu vou gerar o heterozigoto, 100% dos filhos, Vzão, Bzão, que é a cor rosa. Então, ele cruzou dois heterozigotos desse, Vzão, Bzão com Vzão, Bzão. E ele obteve a seguinte proporção. Vamos lá cruzar comigo. Os cruzamentos vocês já sabem como faz. Então, bora lá. Quando eu cruzo duas plantas rosas, Vzão, Bzão. Quando eu tenho duas plantas rosas cruzando, heterozigotos, letras diferentes, Vzão, Bzão com Vzão, Bzão, a gente vai ver o que vai dar. Esse vai cruzar com esse, vai gerar o quê? Vzão, Vzão. Ou seja,
uma planta de cor quê? Vermelha. Uma flor de cor vermelha. Aí agora esse com esse. Temos então uma rosa. Agora esse com esse. Temos então outra planta rosa. E agora esse com esse. Temos então uma planta branca. Qual foi a proporção aqui exibida? Uma planta vermelha para duas plantas brancas para uma planta vermelha para duas rosas e uma branca. Note que fugiu a segunda lei de Mendel. Quando a gente cruza dois heterozigotos na primeira lei de Mendel, eu tenho 3 dominantes para um recessivo. Aqui a proporção é diferente. Então isso caracteriza a primeira exceção da primeira lei de Mendel. Certo? A dominância incompleta. Por que incompleta? Porque o heterozigoto, o VB, ele exibe tanto a característica branca quanto a vermelha misturada. Então, há uma dominância incompleta nesse caso. Ok? Vamos lá para o segundo exemplo. Seguindo o segundo exemplo. Nesse exemplo aqui, nós temos o que chamamos de codominância. Codominância, certo? Ou seja, uma característica vai conseguir tanto se exibir quanto a outra quando em heterozigoto. Vamos pegar o exemplo aqui do boi. Vamos pegar o exemplo aqui do boi da raça Charton. Esse boi, ele tem tanto a coloração branca quanto a coloração rubra. Essas duas colorações. Ambas, uma quanto a outra, quando a gente vai misturar para verificar quem é dominante e quem domina sobre quem, gera um indivíduo heterozigoto malhado. Ou seja, um indivíduo que ele tanto exibe a cor branca quanto exibe a cor rubra, que é esse vermelho amarronzado. Então é um boi malhado, certo? Note a diferença da dominância incompleta para a codominância. Na dominância incompleta, o heterozigoto, há uma mistura das cores. Na codominância, essa mistura é a presença tanto do branco quanto a presença do rubro, das duas cores no indivíduo, certo? Então esse é um exemplo de codominância. E a gente vai fazer esse cruzamento para entender como é que funciona. No cruzamento aqui, a gente tem a seguinte característica. Temos o boi vermelho e temos o boi branco. Aí olha só o que acontece quando se cruzam eles. Temos 100% dos indivíduos, só para adiantar aqui, ó. Só para adiantar, temos 100% dos indivíduos malhados, certo? Ninguém dominou sobre ninguém, nem o branco dominou, nem o vermelho dominou. Aí quando eu cruzo dois heterozigotos, dois bois malhados, a gente vai ver a proporção que apresenta. Vzão, Vzão, um boi vermelho, um boi rubro. Vzão, Bzão, um boi malhado, tanto rubro quanto branco. Também aqui dá Vzão, Bzão, um boi malhado. E aqui vai dar um boi branco, certo? Então, qual é a proporção aqui? Para ver se segue a lei de Mendel de 3 para 1. Vamos tentar entender. A proporção aqui vai ser um vermelho
2 bois malhados e um boi branco. Também está fugindo a primeira lei de Mendel. Esse caso aqui. Esse é o exemplo da codominância. Vamos para uma outra exceção, alelos letais. Para falar um pouco sobre os alelos letais, a gente precisa entender a história de um tipo de nanismo, a acondroplasia, certo? Olha só, gente, tem tipos de anões que o tamanho do tronco do corpo, do tórax, barriga, tórax, ele tem um tamanho normal, porém os braços e pernas, eles são curtos. O nome desse tipo de nanismo é chamado de acondroplasia. Ok? Acondroplasia. A acondroplasia é interessante entender que ela é uma característica genética, mas os indivíduos que têm acondroplasia, eles são heterozigotos. Ou seja, os indivíduos anões, eles são heterozigotos. E os indivíduos que são adultos não, os indivíduos não anões, desculpem, os indivíduos como eu, vocês ou a maioria das pessoas, vai ser homozigoto recessivo. Ou seja, vai ser azinho, certo? Todos nós somos azinhos por essa característica. Aí olha só que interessante. Só que nunca se viu um indivíduo sendo azão, um indivíduo anão sendo azão. Então, os cientistas observaram que todos os indivíduos que são gerados e portam esse alelo azão, eles morrem no útero da mãe. Então, os cientistas chamam esse caso de alelos letais, certo? Os indivíduos, eles morrem na barriga da mãe quando eles vêm em dupla dose, ou seja, azão. Vamos ver isso como é que fica num cruzamento. No cruzamento, imagina 2 anões cruzando. Eu disse que todos os anões são o quê? Azinho. Se fosse, ou seja, são heterozigotos. Se fosse um anão cruzando um acondroplásico, cruzando com um indivíduo de estatura normal, seria azinho com azinho. Todos de estatura normal, nesse caso, são recessivos. E aí, como seria a probabilidade de filhos nesse caso aqui? Aí a gente vai ver o cruzamento. Azão. O indivíduo aqui, como o problema já diz, né? E eu já citei para você, os indivíduos não chegam nem a nascer. Então não conta como probabilidade de nascimento. Certo? Eles não chegam nem a nascer. Azinho. Azinho. E azinho. Então, como é que funciona essa probabilidade? No cruzamento de 2 anões acondroplásicos, nós temos a probabilidade de 2 indivíduos nascerem anões e um indivíduo nascer de estatura normal. Ou seja, 2 anões, eles podem ter uma pessoa de estatura normal, certo? Mas a maior probabilidade, 66%, é de que ele nasça anão, tá bom? Então, isso também foge à primeira lei de Mendel, que fala que entre cruzamentos de 2 heterozigotos, teremos 3 dominantes e 1 recessivo. Então, isso é mais uma exceção da primeira lei de Mendel, tá bom? Então, a gente viu até agora 3 exceções. Dominância incompleta, cujo os heterozigotos, eles vêm com a mistura das cores dos pais, certo? Codominância, cujos heterozigotos, eles vêm com a presença das 2 cores dos pais. E agora os alelos letais, que depende do problema,
Mas quem vier com alelo letal morre. O problema está dizendo aqui que quem é homozigoto recessivo não chega a nascer. Então aqui temos três exceções da lei de Mendel. Agora nós iremos aprender um pouco mais de probabilidade, para que vocês possam entender como é que funcionam essa lei matemática, essas regras matemáticas aplicadas ao mundo da genética, que é importantíssimo entender isso. Então vamos lá. Primeiramente, probabilidade são regras matemáticas que nos permitem prever possíveis movimentos. Por exemplo, qual a probabilidade de eu jogar uma moeda para o ar e sair cara? Aí como é que a gente faz esse cálculo? A gente faz esse cálculo pela probabilidade, é o número de eventos desejados. No caso, quantos eventos eu tenho desejando o evento cara? Um evento desejado, que é cara. E quantos são os possíveis totais eventos? Dois eventos. Ou é cara ou é coroa. Aí vamos ver aqui. Ou a gente tem cara, ou a gente tem coroa. Então são duas possíveis jogadas. Sendo que dentre elas, eu quero que saia cara. Então qual a probabilidade de um lançamento de uma moeda sair cara? Então, probabilidade é igual a um evento dividido pelo número de eventos desejados, que no caso é 2 aqui, ó, certo? Quando eu divido 1 por 2, a probabilidade de sair cara equivale a 50%, certo? Existe 50% de sair cara no lançamento, beleza? Agora vamos para o outro, isso é para entender a possibilidade aí desse lançamento de cara. Agora vamos entender outra evidência. Olha só como é que a gente aplica esse outro exemplo aqui para um dado de 6 lados. Qual a probabilidade de eu tirar o número 5 num dado de 6 lados? Nesse dado aqui. Então a gente vai ver aqui, ó. Probabilidade é igual ao número de eventos, né? No caso, não é um evento, número 5. Um evento dividido pelo número de possibilidades. Ou seja, tem a possibilidade de tirar 1, possibilidade de tirar 2, 3, 4, 5 e 6. Então, a probabilidade de eu tirar 5 num dado de 6 lados equivale a 1/6. Certo? Se eu fizer isso na calculadora para saber a fração, vai dar o equivalente a 16,6%. Certo? Então, é muito simples a probabilidade e é muito bom brincar com isso. Vamos ver agora aplicado na genética. Mas antes, vamos entender umas regras de probabilidade. Primeira regra, a regra do O, que a gente soma as probabilidades. Nessa regra, pessoal, a gente tem 2 eventos ocorrendo consecutivamente e um depende do outro, certo? E nesse caso a gente soma os eventos, tá bom? Vamos dar um exemplo. No jogo dos dados aqui. Vamos dar um exemplo aqui. Qual a probabilidade de eu tirar o número 1 ou 2 num dado de 6 lados? Aí a gente vai ver aqui, ó. Tem 2 maneiras. A gente vai somar o número de eventos, é a primeira maneira, é mais fácil. Vamos lá, vamos somar o número de eventos. O 1 ou 2 somam 2 eventos, ok? Então, tenho 2 eventos ocorrendo no mesmo dado de 6 lados.
beleza? E isso equivale a 1/3. Se eu simplificar, né? Dividir aqui por 2 e dividir aqui por 2. Isso equivale a 1/3. Então, a regra do ou, você soma os dois eventos em cima e repete a mesma coisa aqui, ó, embaixo. Beleza? Essa é a regra do ou. Vamos pegar para o exemplo da nossa estava estudando. Vamos pegar um exemplo da nossa genética que a gente estava estudando agora. Vamos pegar a planta rosa, lá da dominância incompleta, com outra planta rosa, da dominância incompleta. Certo? E vamos ver como é que vai ficar. Quando a gente cruza eles, vai dar uma vermelha, uma rosa e uma branca. Aí eu pergunto, qual a probabilidade de dar uma planta desse cruzamento, uma planta vermelha ou uma planta branca? Quantos eventos a gente tem aqui? A gente tem um evento vermelho, 1, e um evento branco, 2. A gente soma 1 mais 1, 2. E qual é o total de eventos possíveis? O total de eventos possíveis é 1, 2, 3, 4. Então, a probabilidade de dar uma planta vermelha ou branca é de 2/4, ou se simplificarmos por 2, vai ser o equivalente a 1/2, o que equivale a 50%. Tá bom? Vamos para outra regra agora. Agora vamos ver para a regra do E, tá bom? A regra do I. Isso é um dos mais corriqueiros nos problemas em genética. Nesse caso, a gente tem dois eventos ocorrendo, sendo que eles são independentes. Vamos dar um exemplo aqui. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Imaginemos que temos dois dados, certo? Vocês concordam, então, que eles são independentes. Eles estão aqui, cada um é independente do outro. Tudo bem? Esse aqui temos um dado e aqui temos outro dado. Temos dois dados no caso. E cada um desses dados tem 6 lados. Beleza? Então eu pergunto a vocês, qual a probabilidade de eu dar 5 num dado e 3 no outro? Isso nas faces de cima, é claro. Qual a probabilidade de eu jogando 2 dados dar 5 e 3? Nesse caso, a gente faz o seguinte. Probabilidade é igual a dar 5, né? Um evento é o número 5. Tem quantos lados o dado? São 6 eventos possíveis. Então a probabilidade de dar 5 é 1/6. Um dado de 6 lados. Vezes, como a regra do I, né? Eu estou usando assim. Qual a probabilidade de dar 5 e 3 em dois dados de 6 lados? Ou 5 em 3 em 2 jogadas? Aí a gente vai ver, né? Aí a gente vê o seguinte. Toda vez que o problema estiver dizendo if, você multiplica. Qual a probabilidade de dar 3? 3 é um evento, certo? Para um dado de 6 lados. A probabilidade, então, é só multiplicar. 1 vezes 1 e 6 vezes 6, 36. Então, a probabilidade de eu tirar 5 e 3 num dado de 6 lados, em 2 dados de 6 lados, é a probabilidade de 1/36. Certo? É uma coisa muito difícil. Por isso que ganhar na loteria é difícil. Você tem que jogar 10 números, cada sorteio é independente do outro. E cada sorteio vai de 0 a 100. Então é 1 vezes 100, vezes 100, vezes 100, vezes 100. É muito difícil ganhar na loteria. Tá bom? Só que tem duas regras aqui, gente. Quando a ordem importa e quando a ordem não importa.
Então lembrem, pessoal, que a ordem importa. Primeiro eu quero tirar um 5 e depois eu quero tirar um 3. Nesse caso, a gente tem que multiplicar diretamente. E aí vai dar esse resultado. Agora imagine um caso em que a ordem não importa. Vamos dar um exemplo. Eu quero tirar um 5 e um 3 ou um 3 e um 5. Para mim, tanto faz se o 3 vem primeiro ou o 3 vem depois. Nesse caso, a gente usa a regra do e ou, certo? Qual a probabilidade de tirar um 3 e um 5, ou um 5 e um 3? Aí você multiplica um sexto vezes um sexto, né, que são dois eventos consecutivos, aí dá 1,36. Só que, nesse caso que eu não quero saber nenhum nem outro, então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou somar 1,36, que é o resultado dessa possibilidade, mais 1,36 avos. E quando a gente soma fração, o que acontece? O numerador ele soma e o denominador ele se preserva. Vai dar 2,36 avos, que dividido por 2, né, simplificando, vai dar 1,18 avos. Então, quando a ordem não importa, a probabilidade diminui. Tá bom? Isso é muito legal. Agora vamos ver isso aplicado no problema de... Vamos imaginar o seguinte. Existe o albinismo, é um problema recessivo e obedece à dominância completa, que é a primeira lei de Mendel. Nesse caso, como é que vai funcionar? No cruzamento de dois heterozigotos não albinos, se eu estou dizendo que o albinismo é recessivo, então o albinismo vai ser azinho, azinho, né? Estou adiantando para vocês. Qual a probabilidade do filho ser macho e albino? Então, eu estou perguntando duas coisas. Macho eu estou perguntando duas coisas, portanto. Se o indivíduo é macho e albino. Saibam que toda vez se o problema pedir o sexo, então, para ser homem, vai ser 1/2, 50%. E para ser mulher também vai ser 1/2. Então, homem ou mulher tem a chance de 50% de nascer, tanto homem quanto mulher. Então você já tem metade do problema resolvido. 1/2 macho. Agora vamos ver qual a probabilidade de ser albino também. Homem e albino. Então a gente vai fazer o cruzamento, vai dar azão, azão. Só adiantando aqui para vocês. Azão, azinho. Azão, azinho. E azinho, azinho. Então, qual vai ser essa probabilidade? Olha só, galera, que interessante. A gente tem uma chance de quantos eventos? De 4 eventos. 1, 2, 3, 4. 1/4 de ser albino. Só que não acabou aí não, viu? Ele pergunta ser macho e albino. Então, a ordem importa. Certo? 1/2 vezes 1/4. Você tem que multiplicar. Tá bom? Nesse caso aqui, 1 vezes 1, 1. E 2 vezes 4, 6. Então, a probabilidade de 1/6, 16,6%, de ser macho e albino. Uma chance bem difícil, não é? Tá bom? Então, só para vocês verem um problema aplicando a probabilidade. E se liguem nos exercícios que eu vou passar, vai ajudar um pouquinho a vocês fazerem eles. E aí a gente vai corrigir em sala. Um abraço e até a próxima.